O Joel Silva, do grande canal Colina em Foco. Sigam o canal, é muito bacana. O Joelzinho faz um trabalho muito legal. Aí sim, papai, Balbuena, zagueiro que o Vasco tentou no início do ano, a pedido até do técnico Fábio Carille, que tinha trabalhado com ele no Corinthians, estava na Rússia, está livre no mercado. Esse sim é um xerifão. Zagueiro paraguaio, convocado para a seleção, capitão. Esse é para botar ordem na casa e a defesa é o que mais precisa. Aliás, o Admar Lopes está no mercado em busca de um zagueiro a pedido do técnico Fernando Diniz. E olha, se acertar a parte salarial, será golaço o Balbuena. Imagina o Balbuena com o garoto, com o Luiz Gustavo. Porra, esquece. A dupla vai ser de força e técnica. Enfim. E aí o Vasco vai ao mercado buscar o zagueiro, e o Balbuena é o nome da vez, e mais um atacante. 3 setores o Vasco buscou nessa janela. Atacante. 3 setores o Vasco buscou nessa janela. Zaga, meio, já veio o Thiago Mendes, que foi apresentado ontem, vestiu a camisa 23, e agora o ataque também. Então, Balbuena será um golaço. O Barros está voltando ao Vasco. O Barros, que é destaque na equipe do América Mineiro. Não fazia sentido nenhum. O Cruzeiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, fez 2 propostas para comprar o garoto. O Vasco não aceitou, o Vasco deixá-lo emprestado. Vai pagar a multa ao América Mineiro e vai trazer de volta o Cauã Barros. O Rayan. Rayan vai ter o contrato renovado de novo. Pô, mas como assim, Azevedo? Ele teve o contrato renovado agora. Sim, ele está valorizado no mercado e o Vasco quer buscar mais valorização para ele. Para isso, precisa refazer o contrato ou reformar o contrato. Um novo vínculo com um prazo maior, com valores maiores de salário e multa serão propostos ao atacante Rayan, que tem se destacado com o técnico Fernando Diniz. E o Vasco está muito confiante que conseguirá essa renovação de contrato antecipada. Fim da rodada e o Vasco está na 15ª posição. Pega o Grêmio amanhã, que vem também desesperado, fez péssima atuação lá em Lima pela Copa Sul-Americana, perdeu de 2-0 e é o nosso adversário amanhã em São Januário. Alguns jogadores que terminam contrato no final desse ano devem ser dispensados agora. Paulinho, Jair, Puma, Jean Davi. Paulinho, Puma e Jair. Esses 3 terminam no fim do ano. Todos os representantes já foram chamados para conversar. Puma deve ser liberado, mediante até uma compensação. Vai estar tentando uma negociação para recuperar alguma coisa, mas se perder os 2 milhões de dólares, segundo a diretoria do Vasco, já está no pacote. É melhor do que ficar com ele em casa, porque está ocupando espaço. Mesmo que o Paulo Ricardo tenha sido emprestado ao Volta Redonda, mas o Puma, não vai ficar para a próxima temporada. O Paulinho está sendo chamado para conversar, a tendência é que também não fique, porque está com a minutagem muito baixa, não está rendendo pós-cirurgia, e o Jair tem um salário muito alto. Então são 3 jogadores que o Vasco pode encerrar o vínculo antes do fim do ano, e com isso desonerar a folha salarial. E eu tenho uma notícia para você agora, hein? É a Tech T-Shirt da Insider. Vamos voltar a falar do time, né? Porque Jean Davi recebeu proposta, o Vasco gostou da proposta, mas o atleta financeiramente não topou, por isso não deixa o Vasco da Gama. Mas é um jogador que o Vasco está tentando negociar. Ele e o Lloyd Augusto, 2 jogadores que não deram certo. 2 contratações que não vingaram. Eles têm contrato longos, mas o Vasco está tentando uma negociação e aí conseguir reaver ou recuperar uma parte do que foi investido pelos 2 atletas. Bom, uma última notícia antes de entrar no tema principal do nosso vídeo, que foi ontem a conversa da Força Jovem, dos integrantes da Força Jovem, com o elenco do Vasco, com o presidente, com a diretoria toda. O Dantesco, um abraço ao Dantesco, trouxe se a 777 continuaria embarreirando, porque 3 árbitros indicados pelo Vasco foram contestados, e ele falou, não, agora tem uma 4ª indicação, essa 4ª indicação vai passar tranquilamente. E o Dantesco trouxe ontem a informação que efetivamente foi aceito, finalmente. Então agora é esperar a designação do presidente para que a Câmara de Arbitragem comece a trabalhar e o quanto antes tenha uma resolução dessa dissolução da parceria Vasco e 777 dentro da SAF. Exageros, porque de uma discussão acalorada, mas é a forma como o torcedor reage. O torcedor do Vasco está de saco cheio dos 25 anos que nós estamos passando
E dos últimos anos, então, que estão cada vez piores, com goleadas para o rival, goleadas para times que são inexpressivos no futebol brasileiro, futebol venezuelano, e o time não toma vergonha na cara. Então a subida de tom foi necessária. Não vi em nenhum vídeo cobrança à diretoria. Deveria ter cobrança na diretoria. Se teve, eu não vi. Mas deveria ter também ao presidente Pedrinho, ao Felipe que estava lá, ao Admar está chegando agora, mas aos dois, pelas péssimas janelas feitas, que agora estão tentando corrigir a rota, e que corrija, porque o Vasco precisa. Apoio. Joguei no Vasco, eu morei no Vasco, joguei lá desde as categorias de base, futsal, né? Morei no Vasco, ganhei poucos títulos com a camisa do Vasco, mas eu me entreguei, me doei demais ao Clube de Regatas Vasco da Gama como atleta. Mas para isso, eu fui muito bem remunerado, sou grato, eternamente grato ao Clube de Regatas Vasco da Gama por tudo que tenho, né, por tudo que sou. Não me prevaleço, nunca me prevaleci desse fato. Quando entrei na política do Vasco, é porque entendia que o Vasco precisava mudar de dentro para fora, a mudança precisava ser de estatuto, secretaria, uma série de coisas. Depois do rebaixamento de 2008, que tinha muita sacanagem, muita falcatrua, nós fizemos um grupo, foi crescendo, 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 e tudo que cresce muito, assim, né? Grupo, você corre risco de ter gente boa, gente ruim. Acho que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas do bem, mas a gente escolheu, de novo, a pior opção para ser presidente. Então, eu me afastei, hoje não estou mais lá, e hoje, apesar de fazer essas lives aqui, onde eu cometo minhas gafes, falo minhas besteiras, não tenho um português mais do que correto, mas o meu amor e gratidão pelo Vasco não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu acredito que dias melhores virão, sim, mas não com esse atual presidente no comando. Tá bom? Zezé, todo dia penso em não fazer mais essas lives, porque eu estou na contramão dessa história. Tem um grupo chamado Menos é Mais. Eu tenho, cada dia, estou querendo aparecer menos. Tanto é que, todos os dias, meu telefone toca de pessoas querendo que eu dê entrevistas, que eu vá a podcasts, só que quer me ouvir, se inscreve aqui no canal. O zagueiro paraguaio Balbuena foi oferecido ao Vasco, que avalia a contratação. O defensor está livre no mercado. No início do ano, o clube já havia tentado sua chegada, por pedido de Fábio Carilli, mas as conversas não avançaram. O nome foi aprovado pelos scouts na ocasião. Agora, quem analisa o jogador é Fernando Diniz. O perfil de xerife, experiente capitão e de seleção paraguaia. Agora